aqui algo aqui que eu fui marcando, para não tomar tanto tempo, que eu falei que ia ministrar no máximo 25 minutos, mas quando eu falo isso, aí sempre passa, né? Mas eu vou estar lendo algumas coisas aqui, alguns versículos, já anotei, você não precisa abrir a sua Bíblia em todos os versículos que eu vou estar falando aqui, mas se você quiser anotar depois e ler na tua casa, para não tomar tanto tempo, amém? Eu queria falar hoje a respeito de arrependimento, amém? Nós vamos participar da ceia e às vezes tem tantas pessoas, a gente podia falar aqui nessa igreja, outras igrejas que tem pessoas que vêm falar comigo, às vezes a gente conversa a respeito de algumas coisas, tem pessoas que no dia da ceia, nem no culto vêm. Ah, pastor, eu não vou no culto no dia da ceia, e começa a contar os motivos por que não vem, e sempre é porque não quer cear, porque está levando uma vida, né, na prática do pecado. Então, meus queridos, nós temos que olhar para a nossa vida, e se a gente crer que Jesus está voltando, o que nós temos é que se acertar com Jesus, né? Não vir no culto no dia da ceia. Ah, não vou no dia da ceia se eu não participo, porque eu estou minha vida dessa maneira. E se Jesus voltar? Eu sempre falo, qual é o mais importante? Você participar da ceia ou subir com Jesus e morar com Ele no céu? Agora, não é por causa que a gente fala isso, que o mais importante é estar com Jesus nos céus, que eu vou participar da ceia de qualquer maneira. O que eu estou querendo dizer? Arrependa do teu pecado, né? E tenha uma vida reta com Deus, e participe daquilo que Jesus ordenou para a gente fazer. A ceia é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus, que Ele deixou para nós, que todos os momentos que a gente se reunir, é para a gente participar da ceia, sabendo que um dia Ele vai voltar. Então, se nós sabemos que Jesus está voltando, um dia eu ministrei aqui, né, sobre duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que Jesus está voltando, e a ruim é que Jesus também está voltando. Amém. Boa para aqueles que estão esperando a volta dele e estão preparados para receber Jesus. Agora, ruim para aqueles que estão levando uma vida de qualquer maneira. Então, Jesus está voltando para um grupo de pessoas, isso é bom. Mas para um outro grupo de pessoas, isso é ruim. Pergunta para o teu irmão: qual grupo que você está? Qual grupo você está? Qual grupo você está? Você ficou meio pensativo, nós vamos voltar hoje, eu não vou subir. Começa a colocar a tua vida em ordem aí. Amém? Então eu queria ministrar uma palavra hoje, a gente conversar a respeito dessa palavra e arrependimento que gera vida. Amém. Amém? Fala a palavra de Deus comigo no Salmos 51. Glória a Deus. Jesus. Como o Vinícius falou aqui, nós vamos ministrar de manhã, Deus usando a vida do pastor Ed, uma palavra abençoada. E eu creio que se você abrir o teu coração, Deus vai falar com você também. Amém, Jesus. Amém? Então, Salmos 51, a partir do versículo 10, diz assim: Rei Davi escreveu esse salmo. Amém? Amém. Todos nós conhecemos a história do pecado do rei Davi. E quando nós falamos assim que diante de Deus não tem pecado grande, não tem pecado pequeno, Deus não faz diferença no pecado, mas tem diferenças entre pecados. Depois no decorrer daqui, se Deus trazer algo aqui, eu vou estar comentando alguma coisa a respeito disso, amém? Amém. Mas aqui diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por estar aqui, meu Deus, essa noite. Te louvamos, ó Pai amado, meu Deus, pelos teus feitos em nossas vidas, pelos teus livramentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Meu Deus, o Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor é o nosso Salvador. Por isso nós te louvamos, ó Pai amado. Meu Deus, nessa noite, nós nos queremos desprender, ó Pai amado, de todas as preocupações, meu Deus, lá de fora, tudo aquilo, meu Deus, que nós temos que resolver no dia de amanhã. Meu Deus, que nessa noite, ó Pai amado, o Senhor possa levar o nosso coração e a nossa mente, ó Pai amado, cativos ao Senhor, ó Pai amado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe, meu Deus, que nada, meu Deus, venha, ó Pai amado, nos tirar, meu Deus, ó Pai amado, de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, e que, meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, uma palavra rema, meu Deus, em cada coração aqui, ó Pai. Porque a Tua palavra tem o poder de mudar pensamentos e atitudes. Por isso, meu Deus, nos ensina, meu Deus, essa noite, ó Pai amado, ó, meu Deus, o que o Senhor quer de nós, ó Pai amado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus, quando nós falamos de arrependimento, logo já vem no nosso coração que eu tenho que, já penso logo em pecado, né? Eu preciso me arrepender porque eu pequei. Então, o que é o pecado? Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Então, todos nós aqui servimos a Deus, todos nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, a nossa regra de fé é a Bíblia. Amém? Então, a tua regra de fé é a Bíblia. E na palavra de Deus, na Bíblia, está ali todos os padrões de Deus que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Então, a partir do momento que eu começo a transgredir aquilo que Deus tem para a minha vida, quando você começa a transgredir os padrões de Deus na palavra, isso é pecado. Amém? Então, nos idiomas originais da Bíblia, a palavra traduzida pecado significa errar o alvo. Amém? No antigo Israel antigo, né, os soldados eles atiravam pedras ali, e eles eram ali profissionais naquilo. Se você fizer um estudo, era muito difícil eles atirar uma pedra e errar o alvo. Então, quando errava, ele pecou. Então usava essa palavra. Então pecado é errar o alvo, ou seja, você está ali buscando os padrões de Deus, você conhece os padrões de Deus, quando vê você erra. Você pecou. Amém? Então nós que servimos a Deus, nós temos que olhar para a nossa vida, né? E sempre a gente querer atingir o alvo, e o nosso alvo é os padrões de Deus para nós. Amém? Então, quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. Amém? Então, como Criador, Deus tem o direito de determinar os padrões para nós humanos. Deus nos criou, então Ele tem o direito de determinar padrões para a nossa vida. Amém? Então, se eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, se eu decidir ter uma vida santa, uma vida separada, a palavra de Deus fala para nós assim: sede santo, porque eu sou santo, é ter uma vida separada para Deus. Então, se eu decidir dessa maneira, se eu entendi que Jesus é aquele e é o único que pode me dar a salvação, eu entendi isso, então, ou seja, a minha regra de fé é a Bíblia. Então tem padrões aqui na Bíblia que eu tenho que viver. Então eu não posso viver mais da maneira que eu vivia, de qualquer maneira. Porque a gente, não sei se todos, eu era do catolicismo, não sei se todos aqui vieram do catolicismo, você nasceram no berço evangélico, mas às vezes eu pensava assim, eu podia fazer de tudo, né, fazia algumas coisas erradas, mas todos os caminhos levavam a Deus. Mas só existe um caminho, e Jesus falou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu entendi isso, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi isso e sei que Jesus é o único que pode me dar a salvação. Então, ou seja, eu voltei para a palavra. Então a minha regra de fé é a Bíblia. Então tudo que está na Bíblia, eu tenho que fazer um esforço ali para tentar viver aquilo. Não somente ouvir, mas viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Porque se eu somente ouvir, lá em Tiago fala para nós assim, que aquele que somente ouve, ele está enganando ele mesmo. A Bíblia fala para nós que nós temos que tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes.
Então, quando eu quero praticar a palavra de Deus, eu começo a colocar a minha vida diante de Deus, eu vou ver aqui que muitas coisas que eu fazia, ou que eu estou fazendo, quando eu olho para a palavra de Deus e ela mostra para mim que é errado, então eu não posso questionar. Ah, mas será que é mesmo? Está na Bíblia que eu tenho que aceitar, porque foi Deus que colocou os padrões ali para mim seguir. Amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 11 fala assim: digno és, Senhor, de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, se Deus ele criou todas as coisas, Ele estabelece o que Ele quer de todas as coisas. Amém? Amém. Então, Ele é digno de ser respeitado, Ele é digno de ser honrado, e é nós que temos que honrar Ele com as nossas atitudes. Amém? Então aqui, temos de prestar contas a Ele por nossas ações. Romanos 14, 12 fala assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta do que eu faço, você vai dar conta, né? Cada um de nós vai ter que dar conta diante de Deus. Então a Bíblia também fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo. Tiago 4,17 fala assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha quantas coisas que falam sobre o pecado aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3,23: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eclesiastes 7,20: na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. 1 João capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, queridos, a palavra de Deus já mostra para nós aqui que todos nós pecamos. Não tem como a pessoa falar: ah, eu depois que eu me converti, ou vamos falar depois da conversão, eu nunca mais cometi pecado. Todos nós cometemos pecado, e a Bíblia fala para nós assim, que aquele que disser que não tem pecado, ele está enganando a ele mesmo, né? Agora, quem cometeu um pecado grave, talvez sinta o peso de uma consciência culpada. Por exemplo, o rei Davi, que eu falei aqui, ele escreveu aqui no Salmo 38,4: pois os meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para mim carregar. Olha só aqui, quando eu falei assim que tem Deus, diante de Deus não tem pecado pequeno e pecado grande. Não tem, diante de Deus pecado é pecado. Mas se você conhece a história do rei Davi, quando ele escreve ali o Salmo 51, ele fez algo ali que talvez nós aqui como seres humanos, se uma pessoa fizesse a mesma coisa, a gente ia questionar, sempre questionando: mas como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Né? E a gente questiona isso, quando uma pessoa ou mata uma pessoa, ou faz alguma coisa muito grave, a gente vai lá e mesmo servindo a Deus, a gente começa a questionar. E às vezes a gente fala assim: aquele lá quando morrer vai para o inferno, mas você quer se arrepender? E às vezes a gente só olha para o pecado, aqueles pecados que a gente acha que para nós é grande, mas às vezes você está vivendo na prática de um pecado que diante de Deus tem o mesmo tamanho, o mesmo valor diante de Deus, e você não quer deixar esse pecado, porque às vezes é um pecado que ninguém vê, mas você sabe que tem, e mesmo sabendo que você tem e sabe que peca, às vezes você questiona outros porque o pecado dele aparece. Mas o pior da nossa vida é aquele pecado que está escondido, que só eu sei, que só você sabe. É esse que nós temos que nos arrepender. E é esse, quando nós arrependemos desse pecado, é isso que gera vida para nós. Então, quando a palavra de Deus fala para nós assim, que todos os pecados estão instituídos da presença de Deus, se a gente não se consertar dos pequenos defeitos que nós temos, que nós sabemos que é pecado, então nós estamos separados de Deus. Agora, para muitos que, igual aconteceu com o rei Davi, talvez cometeu algo, para ele é demasiadamente grande o pecado dele. Mas será que eu tenho perdão? Tem perdão, porque a Bíblia mostra isso para nós aqui, ó. Isaías 55:7 fala assim, ó: deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, ou seja, basta você se voltar para Deus, dependente daquilo que você fez, mas se você se arrepender, Deus está pronto em te perdoar. Amém?
Deus. Agora, às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas o que eu devo fazer? Eu cometi algo aos olhos humanos, até hoje eu sou, as pessoas olham para mim de uma maneira diferente. As pessoas às vezes falam daquilo que eu cometi e começa a questionar isso sobre o seu pecado, mas talvez essa pessoa até já se arrependeu e já foi perdoado, mas sempre tem alguém ali cutucando ali aquela vida. Agora, mas o que depende de nós então para sermos perdoados? Eu preciso falar para todo mundo que eu me arrependi disso, me arrependi daquilo. Não, apenas arrepender, mas se arrepender diante de Deus. Amém? Apenas o arrependimento de todos os pecados, principalmente daquilo que traz prazer. Sabia que tem pecado que traz prazer, irmão? Todos nós aqui conhecemos, né? Tem tantas coisas que traz prazer para a tua vida, mas você sabe que aquilo é pecado. E agora, como é que se faz? Às vezes tem muitas pessoas que dizem ser crente, mas aquilo que traz prazer para ele ouve a palavra de Deus aqui, mas não consegue deixar aquilo. E agora, será que se ele morrer hoje, ele é salvo? Ele está vivendo na prática do pecado. E aquele que cometeu um pecado aos olhos humanos muito grande, o que será que ele tem que fazer para ser perdoado? Será que ele precisa andar 2 quilômetros aí de joelho? Eu já fiz isso. Quando era católico, eu levei uma vela lá na Aparecida do meu tamanho. Minha mãe fez eu fazer isso. Eu fui envergonhado, para falar a verdade. Porque ela fez eu usar um vestido. Eu gostava disso. Ela fez a promessa. Na época ela não era convertida ainda, mas glória a Deus, ela se converteu, morreu no Senhor, ela está salva. Glória a Deus. Aleluia. Mas quantas pessoas vivem dessa maneira ainda? Ela colocou um vestido em mim, eu não queria fazer aquilo lá, mas ela tinha feito uma promessa de saúde para mim, hoje eu entendo isso. E quando eu desci do ônibus lá, ela colocou aquele vestido, e eu era pequeno, devia ter, não sei se eu tinha uns 10, 11, não sei quantos anos que eu tinha, mas era a época que todo menino tem vergonha de colocar uma roupa dessa. E eu coloquei aquilo lá, catei uma vela e fui, e assisti a missa inteira lá, mas uma raiva, sabe? Entendeu? Sabe o que eu estava fazendo? Sabe que estava agradando a Deus? E para a gente ser perdoado não precisa nada disso. Basta o arrependimento de todo o nosso coração. Amém? Deus, é o arrependimento verdadeiro. É esse arrependimento que nós temos que trazer para a nossa vida. Quando nós cometemos algo que está desagradando a Deus, quando a gente está cometendo algo que a gente sabe que é pecado, basta a gente se arrepender. Amém? Então, o verdadeiro arrependimento, que é segundo Deus, ele é acompanhado de uma grande aversão ao pecado. O arrependimento verdadeiro, que é segundo Deus, é acompanhado de uma grande aversão ao pecado. Eu não aceito aquilo, eu não quero aquilo, aquilo traz vergonha, então eu quero deixar aquilo. Amém? Onde há esse arrependimento, há um reconhecimento dos nossos pecados, tal como eles são aos olhos de Deus. Pecado aos olhos de Deus é abominável. Então eu tenho que viver dessa maneira. O pecado na minha vida, ele é abominável. Eu não posso aceitar o pecado na minha vida. Viver na prática do pecado. Alguns deslizem e falam assim, então quer dizer que eu não vou pecar mais? Todos nós vamos pecar. Mas aquele pecado que eu sei que é errado e eu ainda vou fazer, isso aí já é iniquidade. Eu estou sendo uma pessoa iníqua. Então eu não devo fazer isso. Agora, se eu cometi alguma coisa, que eu sei que aquilo, eu cometi, mas o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, e algo ali que eu sinto, ou seja, um arrependimento, uma vergonha daquilo, é só eu confessar diante de Deus e não querer praticar mais. O pior de todas as coisas, irmãos, é quando a gente pede perdão por um pecado hoje e amanhã eu estou cometendo de novo. Está virando vício na sua vida. Você vai lá e fala, Deus, perdoa isso que eu fiz, você se sentiu mal ali, a hora que você está orando, você pede perdão, aí você fica ali, talvez um dia ali, Deus, agora, glória a Deus, eu pedi perdão, eu me sinto perdoado, eu me sinto perdoada, só que passa 2, 3 dias, você vai lá e comete de novo o mesmo pecado.
E a hora que você vai cometer aí, o Espírito Santo está cheio primeiro ainda. Só falta ele falar assim, você vai fazer de novo? Né? Às vezes você não escuta a voz dele, mas no teu coração você ouve essa frase aí. Você vai fazer de novo? E aí parece que é tão demoníaco, você vai e faz de novo. Por que a gente faz isso? Porque nós somos falhos. E a misericórdia de Deus, ela tem que ser, né, a cada manhã ela ser renovada na minha vida. Porque senão a gente era tudo consumido. Mas as misericórdias de Deus é muito grande na nossa vida. Amém. Agora, vai ter uma hora que eu tenho que ter aversão daquilo. Vai ter uma hora que eu falo assim, Senhor, eu não quero mais isso, mas aí eu tenho que me posicionar. Porque quando você fala que não vai fazer tal coisa, é aí que o inimigo vai colocar na tua frente. E aí que ele vai ficar falando na tua mente para você pecar. Mas a partir do momento que você toma uma posição e você vence aquilo, aí você liberta. Porque tudo aquilo, né, que nos vence, a gente se torna escravo daquilo lá. Então eu tenho que vencer aquilo. Eu não sei, né, tem muitas pessoas que depois de convertido vão falar para crente aqui, a palavra de Deus, né, veio para nós como crente, como filhos de Deus. Mas tem muitos crentes que não vai assistir uma televisão, tem hora parece que algo puxa ele a ficar apertando o controle ali para colocar em algo ali, que aquilo desagrada a Deus, e ele sabe que aquilo desagrada a Deus. Mas ele tem o controle na mão. Agora o que leva ele a colocar naquilo lá? Falta de posição. Nós temos que ter posição também para vencer o pecado. Hoje em dia está tão fácil aí, crente, o que leva mais o crente a pecar, né, em colocar os olhos naquilo que não é de Deus, é o celular, sabia disso? Porque o computador, quando você pega aí jovens, até pessoas mais de idade, você tem um computador que está lá na tua casa, está na sala lá, e você está mexendo nele, você não vai ali olhar alguma coisa ali que desagrada a Deus, alguma coisa que você sabe que aquilo é errado, você não vai olhar porque tem gente perto. Mas o celular, muitas vezes você está sozinho. E se chega alguém perto, você tirou, acabou. Mas agora a gente serve a Deus, irmãos. Será que a gente vai estar querendo enganar quem? Se a palavra de Deus fala assim que nada é escondido aos olhos do Senhor. Nada é escondido. Por que hoje você pega aí, para mim criança, você pega criança aí de 11, 12, 13 anos, está com o celular na mão ali, às vezes, né, esconde algumas coisas de pai e mãe. Mas de Deus não esconde. Mas de Deus não esconde. Só que, às vezes, a gente coloca ali até tempo, né, para o batismo. A gente fala assim, ó, acima de 10 anos, é pelo consentimento do pai e da mãe que eles dessem as águas. Aí você vai conversar com o pai e a mãe, não, eu quero que meu filho seja batizado. O pai e a mãe sabem. Né? Para mim, uma criança, ela se batiza. Mas depois, a vida está do mesmo jeito. E o pai e a mãe não corrigem. Então, o que adiantou ser batizado? Deu apenas um banho? Então, quando você tem o teu filho ali, que você fala, meu filho, né, ele está pronto para ser batizado, ele foi batizado, agora é na tua casa que você vai ensinar os padrões de Deus para ele. Porque senão você está levando o teu filho a pecar todos os dias que você não ensina. Então, meu querido, nós temos que olhar para a nossa vida. Será que eu estou seguindo os padrões de Deus da maneira que Deus quer que eu seja? Ou eu estou vivendo na prática do erro, na prática do pecado? Davi, ele escreveu aqui no Salmo 32, versículo 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 51:3, ele diz assim, ó: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, um homem que era segundo, né, tinha um tipo de um homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas, né, aos nossos olhos, coisas abomináveis. Ele cometeu adultério, ele mandou matar uma pessoa,
Então, ele fala que, né, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas ele escreve nesse Salmo 51, no versículo 10 que nós lemos aqui, e ele fala para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, ou seja, né, ele buscou a Deus por causa dos erros dele, e ele foi perdoado. 1 Timóteo 13 fala assim: a mim que dantes fui blasfemo, isso aqui é o apóstolo Paulo, e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém? Foi isso que fez com que o filho pródigo caísse em si e se arrependesse, retornando ao seu pai. Esse arrependimento. Porque quando ele estava morando na casa do pai, todo mundo conhece a história do filho pródigo, e ele queria ir para o mundo. A palavra de Deus fala que ele chega para o pai ali e ele pede para que o pai ali dá aquilo que pertencia a ele. Se você for fazer um estudo, não pertencia nada para ele, não era tempo ainda. Mas o pai vai e dá a parte dele ali, da herança. E ele sai ali, a palavra de Deus fala que ele gasta ali com meretrizes. E ele gasta tudo ali na farra, ele gasta ali no pecado. Até o ponto de ele chegar, né, no lugar ali onde ele está, ele vai trabalhar no lugar ali onde está criando porcos. E a palavra de Deus fala assim que ele tinha vontade ali para matar a fome dele, de comer até aquilo que os porcos estavam comendo. Olha a situação que chegou esse jovem. Mas a palavra de Deus é tão tremenda que mostra para nós assim que, né, ele caindo em si, ele quer voltar para a casa do Pai. Aleluia. Ele caindo em si. Às vezes, irmãos, as pessoas estão vivendo uma vida, né, por mais que já se entregou a vida para Jesus e está indo na igreja, isso aqui está vivendo de uma maneira errada, mas ele precisa cair em si, igual aconteceu com o filho pródigo. E a palavra de Deus fala assim que ele caindo em si, ele fala que ele ia voltar para a casa do pai, ele ia falar: pequei contra o meu pai, pequei contra os céus. E ele fala assim: eu não sou digno, né, de tantas coisas que ele tinha ali na casa do pai, e ele prefere ser tratado como um dos empregados. Mas quando ele chega lá, o pai não faz nada disso para ele, não trata ele como um empregado. O pai sai correndo, abraça ele, né, coloca um anel no dedo dele. A gente vê que cada coisa que foi colocando ele tem um significado. Se a gente fosse falar desse significado, a gente ia ficar aqui muito tempo. Mas o pai vai lá, coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias nos pés dele, troca as vestes dele, faz uma festa ali, mata o cordeiro, um novilho cevado ali, e todos se alegram, porque fala assim: ó, esse meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Foi porque ele caiu em si e ele viu que ele estava vivendo uma vida errada, uma vida longe de Deus, longe do Pai, e ele resolveu voltar. Às vezes, meus queridos, tem pessoas que estão dentro da igreja, que está distante do Pai, porque estão vivendo na prática do pecado, na prática do erro. E não adianta nada uma pessoa viver dessa maneira só com um título de crente. Se ele partir daqui, se Jesus voltar, ele vai estar nesse grupo de pessoas que eu falei aqui no começo. Para uns, Jesus voltando é uma notícia boa. Para outro grupo de pessoas, Jesus voltando é uma notícia ruim, porque ele não vai entrar no reino dos céus, como está escrito na palavra de Deus. E quantas advertências que está na Bíblia para nós. Se você pegar Mateus capítulo 25, você vai ver das 10 virgens. Estavam todas elas ali no mesmo lugar. E a palavra de Deus é tão tremenda que ele coloca no meio ali, ó, 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias, eram loucas. Estavam levando a vida de qualquer jeito. As prudentes, elas tinham azeite ali com elas. Porque ela sabia que se o noivo demorasse, a lamparina ali ia apagar, mas ela tinha que colocar azeite ali. Agora as outras estavam do mesmo jeito, qualquer jeito ali. A hora que ele chegar, a gente vai subir. Mas a lâmpada delas foram apagando. E de repente eles escutam ali, ó, eis aí o noivo.
as 5 prudentes entram, e as 5 nécias tinham ido comprar azeite. Quantos crentes, irmãos, que estão dentro da igreja dessa maneira? Quantos crentes que a gente vê, você vê até na televisão, você vê pessoas, você olha e fala, nossa, como é que pode uma mulher levar uma vida dessa maneira? Aí vai dar entrevista, eu sou evangélico. Pelo amor de Deus. É evangélico, mas qual o grupo de pessoas que está? E às vezes a gente fala, não é evangélico nada, isso e aquilo. A gente gosta de olhar muitas vezes para o erro das pessoas. Mas e nós? E a tua vida? Faz um autoexame hoje, para que o Senhor Jesus venha trazer em nós um pecado que venha gerar vida em nós. Amém. Nós precisamos do arrependimento dos nossos pecados que venha gerar vida. Tem muitas coisas que às vezes a gente faz que nós sabemos que é errado, mas nós precisamos de vida em nós. Nós precisamos de vida, precisamos nos arrepender. Amém? O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado por um senso em que, se confessarmos os nossos pecados, Deus será misericordioso e nos perdoará e nos restaurará a comunhão com Ele. 1 João 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento é sempre acompanhado pela fé, porque onde não há uma fé em Jesus Cristo, não pode existir verdadeiro arrependimento. Então a conversão sempre será acompanhada por essas duas coisas, fé e arrependimento. Amém? Amém. Como o arrependimento é acompanhado pela graça e pelo amor de Deus, então nunca será produzido por terrores da lei ou pelas ameaças de juízos divinos em razão dessa sua transgressão. Tem muitas pessoas que falam assim para você, principalmente pai, quando está falando com um filho mais jovem, se você cometer esse pecado, você vai para o inferno. Está vendo que às vezes a pessoa ela quer chegar no arrependimento, mas não pelo amor que Jesus fez e pela misericórdia dele, mas por medo do inferno. Você já viu isso? Se eu viver dessa maneira aqui, eu vou para o inferno. Não, nós temos que deixar o pecado, mas por amor a Jesus, pelo que Ele fez por mim. Porque quando eu entendo isso, eu entendo que Jesus fez por mim e eu não quero viver na prática do pecado, isso é totalmente diferente do que deixar o pecado por medo. É o constrangimento operado em nós, em razão do amor de Cristo e de seu sacrifício por nós, que nós somos conduzidos a sentir vergonha do que somos ou fazemos. É por causa desse amor que nos constrange, que nos leva a sentir vergonha de quando eu estou fazendo alguma coisa errada. Não porque aquilo vai me levar para o inferno. Vamos dar um exemplo, se a pessoa pega ali, está ali no... Vamos dar um exemplo do computador, de uma televisão, ou até do celular. Ele está vendo alguma coisa ali, que aquilo ali desagrada a Deus. Se ele pensar assim, nossa, se eu ficar... vendo isso aqui, isso aqui pode me levar para o inferno. Ele não tira o olho daqui. Ele vai até no final vendo aquilo lá tudo, outro dia vê de novo, porque fala assim, depois eu peço perdão e acabou. Mas se ele sente ali o amor de Deus, se ele sente ali que ele foi separado, que ele tem que ser santo, se ele é constrangido ali pelo amor de Cristo, ele vai sentir vergonha daquilo e ele não vai querer viver dessa maneira. Então, o constrangimento, o amor que nos constrange, nos faz a ter vergonha de um ato que me faz pecar. É esse arrependimento que Deus quer para a nossa vida. Um ato que eu estou fazendo, que eu sei que é errado, e eu sinto vergonha daquilo, eu não vou querer ficar praticando aquilo. E aquilo vai trazer vida para mim, porque eu não vou querer fazer mais aquilo. Então, esse é o arrependimento que Deus quer que nós sentimos, amém? Amém. O sentimento pelo amor de entristecê-lo ou desapontá-lo com o nosso mau procedimento. Não quero desapontar a Deus, não quero entristecer o Espírito Santo,
Então, se eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não vou viver na prática do pecado. Eu vou querer consertar os meus erros. Amém? Assim, o verdadeiro arrependimento é acompanhado pelo amor e não pelo temor. O terror que muitas vezes a gente fala, se eu viver dessa maneira, eu vou para o inferno. Não é isso. O verdadeiro arrependimento é acompanhado pelo amor. E onde está o amor, o medo é lançado fora. A Bíblia fala isso para nós. Amém? Onde há, portanto, arrependimento, haverá também o desejo de se guardar os mandamentos de Jesus, porque é com isso que provamos que o amamos de fato. Amém? Como que eu vou provar que eu amo verdadeiramente a Cristo? Se eu guardar os mandamentos. Se eu olhar para os padrões que está na Bíblia aqui para mim e tentar, pelo menos, viver isso aqui. O pastor Edson, ele ministrou hoje de manhã, e eu tinha marcado esse versículo aqui, ele falou de manhã lá, Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Queridos, então quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. O primeiro ele fala assim, olha, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas só no primeiro aqui, se eu amo a Deus realmente, o que eu quero fazer para agradar a Deus? Simplesmente viver os padrões que Ele deixou para mim viver. Porque a partir do momento que eu saio daquilo lá, eu estou desagradando a Deus. Eu estou vivendo na prática do pecado. E o pecado faz separação entre mim e Deus. Então, ou seja, se eu estou vivendo na prática do pecado, momentaneamente eu estou separado de Deus. E se eu estou separado de Deus, como que eu posso falar que eu amo a Deus? Se o pecado está me dominando, se eu sei que aquilo é errado, se eu estou sendo escravo daquilo, estou vivendo na prática do pecado, como que eu posso dizer que eu amo a Deus com todas as minhas forças, se eu não estou me esforçando para tirar o erro da minha vida? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, se eu não consigo ter uma vida santa? Eu não esforço para ter uma vida santa. Olha quantas coisas, eu ministrei aqui um dia, olha quantas qualidades que Deus tem. Nós olhamos e eu falei, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é. A Bíblia fala isso para nós, Ele é santo. Mas presta atenção, eu falei que Ele não pede para você ser onisciente. Já leu na Bíblia lá? Ó, Deus ele é onisciente, Ele pede para você ser onisciente. Você já leu isso? Não tem. Quantas qualidades? Deus é onipresente, Ele não pede para você ser onipresente. Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele não pede para você ser o Todo-Poderoso. Mas aí em 1 Pedro fala que Ele é santo. E Ele fala para você, ó, sede santo, porque eu sou santo. Agora olha para você, por que Ele pede para você ser santo? É porque você consegue ter uma vida em santidade. Você não consegue ter uma vida de ser o homem todo-poderoso e fazer. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser onipresente, só Ele consegue. Mas Ele é santo e Ele sabe que você pode ter uma vida santa. E ser santo não é você estar numa redoma de vida e falar assim, eu sou santo. Não, é você caminhar em santidade. Vai ter uns tropeços do dia a dia? Vai ter. Vai ter momentos que você vai ter algum deslize? Vai ter. Mas Ele está pronto para te perdoar, porque você decidiu ter uma vida em santidade. Amém. E quando você decide ter uma vida em santidade, qualquer deslize que você tem, você volta para Ele. Ah, você errou, você volta para Ele, porque Ele tem o poder para te perdoar. E é isso que vai gerar vida na tua vida. Arrependimento que gera vida, é isso. É você saber que está errado e voltar para Deus. Saber que a tua vida não está de acordo com os padrões de Deus, voltar para Deus. Saber que você pode fazer algo para Deus, faça. E a palavra de Deus, e eu li aqui, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, também está pecando. Então, meus queridos,
Nós temos que voltar para Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Não é somente chegar no dia de ceia, como muitas pessoas falam, hoje eu vou cear. Ele está vivendo na prática do erro, na prática do pecado. Não. Deus, o Senhor deixou a ceia como uma ordenança. Eu quero andar em santidade. Eu quero cear, eu quero cumprir os teus mandamentos. Eu quero andar nos padrões que o Senhor deixou. E ter uma vida separada, uma vida reta. Porque você vai ganhar pessoas para Jesus, não porque você canta bem, ou porque você faz isso, faz aquilo, não. Você vai ganhar muitas vezes com o seu testemunho de vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ó, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, mas é por causa do teu testemunho de vida. Nós vamos estar celebrando a ceia. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Deus fala para nós que é para nós examinar nós mesmos. Examina a sua vida hoje. Falar com Deus nessa hora. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperais uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Tão tremendo quando a gente olha aqui, e a gente vê o apóstolo Paulo falar a respeito da ceia. Se a gente fosse falar aqui, por que ele falou esse último versículo aqui, que aquele que tiver fome, que come em casa? Porque até nisso, aquelas pessoas pecavam. Até nisso, quando eles traziam as coisas ali, se você for fazer um estudo ali, tinha pessoas ali que, aqueles que tinham condições de trazer mais coisas, deixavam separado, faziam um grupinho de pessoas, e tinha aqueles que não comiam nada. Até nisso eles estavam pecando. Não estava tendo ali a demonstração do amor. Por isso que aqui no versículo 28, nós olhamos para assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar para ver se realmente nós estamos participando da ceia do Senhor, do pão que simboliza o corpo, do suco que simboliza o sangue de Cristo, se eu estou ali participando de uma maneira certa. Quando eu me examino, eu falo assim: nossa, mas se eu cometi algum erro, é o momento de eu pedir perdão para Deus me consertar. Se eu estou vivendo de alguma forma aqui, mas Deus, na prática do pecado, não, Jesus, que ninguém esteja, mas se você está vivendo, hoje é dia de você falar assim: ó, dá um basta, eu preciso acertar a minha vida, mas participar da ceia do Senhor, participar. Porque você não sabe, se você sai daqui essa noite, vai ali para fora, você não sabe se você vai partir daqui e vai morar com Ele nos céus. Você não sabe se amanhã ou depois Deus vai te chamar. A gente não sabe. É algo que é inevitável para mim e para você, é dizer que eu vou morar aqui, eu vou ficar na terra para semente. Quem consegue fazer isso? A gente está nessa terra, nós estamos numa fila.
Uma hora vai chegar a minha vez, uma hora vai chegar a tua vez, e a gente não sabe. A gente não sabe, por isso a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Já viu quando você está num banco? Hoje em dia não tem mais fila em banco, né? Agora é senha, né? Você vai lá, antes de entrar, você já pega a tua senha, você senta na cadeira, às vezes você está até distraído lá, alguma coisa, aí ele toca, pim! Você olha lá, falta um para mim. Né? Principalmente quando você está no Banco do Brasil, você vai na sexta, na segunda, só a graça de Deus. Né? Às vezes você fica 2 horas lá, mas 1 hora chega. Né? Você pega a tua senha e quando está falta 10. Aí você está lá, você está quase cochilando, porque às vezes a gente dá umas cochiladas lá, demora muito. Aí quando vê, você é lá 38, quando já está no 36, já fica meio esperto, já chama ele. Aí de repente 2 chama junto, 37, 38, você já levanta e vai. Depois se você está com uma senha, todos nós temos uma senha aí para chegar diante de Deus. Né? Você pega 14. Nossa, aí. Imagina só. Não dá um choque, meu amigo? E se fosse, se você estivesse numa fila, não tinha como você mandar o outro passar na frente. É a sua vez. Se é a sua vez, então se prepara. Aleluia. Mas nós temos que estar preparados. Verdade. Nós precisamos estar preparados. Não que, eu não quero. Todos nós queremos encontrar com Cristo. Você não quer encontrar com Jesus? Amém. Mas se eu falar aqui, então ninguém quer encontrar com Jesus, eu não ver agora. Ninguém quer. Ninguém quer. Por que ninguém quer? Porque você não chegou a hora ainda. Mas vai chegar. Vai chegar. Então nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Amém? Então, isso que eu falei aqui agora, só para a gente entender, se você está vivendo de uma maneira errada, se conserte com Deus. Tenho certeza que Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Amém? Se coloque em pé, deixa eu chamar os pastores aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de Jesus. Amém? Quem que vai participar da ceia? Pega o teu pão, espera para que a gente participa junto. Leva o teu pensamento em Deus agora. Esse pão representa o corpo de Cristo. Nós sabemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ao que se sentar sobre o trono do céu, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida. Então, quando nós comemos deste pão, nós recebemos parte dele em nós. Vida em nossa vida. Bem, vamos participar todos juntos. Fica quieto. Só tu és santo.
Curva a tua cabeça em agradecimento ao Senhor por tudo quanto o nosso Deus tem feito por nós. Por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos trazer à nossa memória o maior e mais importante sacrifício que já houve. O sacrifício de Jesus naquela cruz. Sacrifício esse que nos liberta de todas as coisas, que nos liberta do pecado, nos conduz à salvação. E nesse instante que nós temos agora, eu gostaria de convidar você a curvar a tua cabeça e orar por um instante, dizendo: Deus, muito obrigado. Olhando para o Senhor e dizendo: Cristo, muito obrigado. Declarando que o Senhor, que você o ama, declarando que você ama o nosso Senhor Deus. Adoramos a Ele por um instante mais. Espírito de Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse instante, Pai, eu quero ser grato. Nesse instante, Senhor, nós queremos ser agradecidos a Ti, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós queremos